Consegui, entrei. Viu? Você pode ver se entra aí. Oi pessoal, tudo bom? Boa noite, graça e paz. Tive um probleminha na internet, ela deu uma queda, mas agora voltou. Vocês estão me ouvindo legal? Vocês estão me ouvindo legal? Oi pessoal, tudo bom? Boa noite, graça e paz. Massa. Então, boa noite, graça e paz para todos vocês que estão aí. Hoje teremos aí mais uma live da série da Ordem da Salvação. Tá acabando e hoje nós temos aí como tema a santificação e vamos estar hoje, como está no post, né? É justamente aí o pastor Aloísio, o pastor da igreja de Socorro, que será nosso convidado de hoje. Ele trazerá aqui pra gente abordará o nosso tema, né, de hoje, que é a santificação. Então deixa eu dar uma olhada se ele já entrou aqui. Para quem está entrando, muito boa noite, tá? Graça e paz. Deixa eu pedir a vocês uma coisa, que vocês tirem o print aí da tela, coloquem nos grupos do WhatsApp, da UPA, da UMP, da igreja se tiver, da UPH, da SAF, e digam que começou mais uma live da UPA, começou, tá acabando. Manda aí, envia aqui, tem um aviãozinho, envia pro seu amigo, pra amiga, pra não perder, porque já tá acabando, né? Tá acabando a Ordem da Salvação. E aí, depois a gente, posteriormente, teremos outros temas. Deixa eu dar uma olhada aqui se o pastor Aloísio ele já se encontra aqui, né? Não, ele não entrou ainda. Deve estar entrando, mas... Ó, ele entrou agora. O pastor Aloísio entrou agora. Vou convidá-lo aqui. Enquanto isso, gente, mandem no grupo aí do WhatsApp, envie o aviãozinho, tá? Não precisa sair da live para poder mandar aqui pro aviãozinho, pro direct do outro. E vamos começar, né? Vamos começar a live. Hoje não teve musiquinha, mas vamos lá. Eu tenho certeza que vai ser muito bom, muito proveitoso o tema. Vou chamar aqui o pastor Aloísio, tá? Tô abrindo aqui. Pastor Aloísio, lhe enviei aí, tá? Lhe enviei o convite, estou esperando o senhor. Já está carregando aqui. Olha aí! Ô pastor, boa noite, graças a paz. Graças a paz, Você está me amado, ouvindo? tudo bem? Tudo Tô bem? ouvindo. Tá ouvindo direitinho? Graças a Deus. Então, pastor, boa noite. Primeiramente, muito obrigado, tá? Pelo senhor ter aceitado nosso convite para estar aqui trazendo uma exposição sobre o tema, né? Nosso tema, um dos últimos temas, que é a santificação, né? O senhor se apresentar, um minutinho aí para o senhor se apresentar, e logo após eu vou estar falando aí como vai estar funcionando a nossa live.
tá bom? Não está reclamando, dizendo que a live está barulhenta. Ok, amado. Graças a Deus a todos. Primeiramente, também eu gostaria de agradecer o convite, né, da UPA, na pessoa também do pastor Fábio, que entrou em contato e nos convidou para estar com os irmãos hoje. Agradecer a confiança dos irmãos e também poder estar partilhando conhecimento bíblico com os amados. Bem, a minha apresentação, acredito que muitos me conhecem. Me chamo Aloysio, sou pastor da Congregação Presbiterial de Socorro. Já estamos no 2º ano lá. Sou casado com Juliana, também conhecida no meio dos jovens, né, que foi presidente por alguns anos da Federação de Mocidade. Sou pai de Alice, juntamente com ela, que é mãe. E é isso. Sou oriundo da Igreja Presbiteriana de Uchoa. Boa parte da nossa vivência na caminhada cristã é lá de Jardim Uchoa. Tá? Estamos à disposição dos irmãos. Do texto, pela sua parte, e logo após, no final, gente, no final da exposição, ou então durante, queria até perguntar ao senhor como que o senhor acha melhor, se o senhor acha melhor no final ou durante a exposição, ter perguntas. O que está assistindo, ele te fazer as perguntas, se o senhor acha melhor durante a live ou no final da live. Eu, particularmente, eu deixo aberto sempre as perguntas durante, tá? Porque aí a gente consegue responder em tempo real as perguntas. Mas aí eu estou à disposição dos irmãos, tá? O que os irmãos decidirem, a gente faz. Ok, eu entendi. O pessoal está dizendo aqui que a conexão tá lenta. A minha conexão tá travando ainda ou tá melhor? Melhorou, mas ainda trava, tá? Tem um atraso um pouco maior na sua fala e nos movimentos do seu vídeo. Ah, entendi. Eu tive problema no Wi-Fi em casa, não tá pegando. Eu tô no meu 4G aqui, mas eu não sei o que tá acontecendo. Se ele tá cheio e não tá pegando. Mas tá melhor agora? Tá melhor? Ou ainda assim tá travando? Tá bem ruim. Tá bem ruim. Eu tô conseguindo ouvir o pastor tranquilamente. Mas então, o som. Mano. Não tá. Pessoal, como vocês estão me ouvindo bem atrasado, né? Vocês estão me ouvindo bem atrasado, tá travando muito. A minha conexão tá fraca. O que podemos fazer é o seguinte, continuar com a exposição, né? A exposição vai ter aqui. Eu só queria saber uma coisa, o meu áudio tá... Como é que tá? Tá metálico, tá travado? Ou tá com problema? Então, tá com um atraso no seu áudio, né? Tá meio no fundo aí, atrás, não sei se é o fundo mesmo ou se é um barulho da conexão. Ah, entendi. É bem isso mesmo, pastor Fábio. Eu sou apenas o apresentador, estou aqui só para começar a live. Então, assim, o foco, acho que mesmo tem que ser no pastor aí, se o áudio dele tá legal, tá ótimo. Então, gente, nós vamos agora continuar, tá? O pastor Aloysio, o senhor vai começar aí a exposição. Se vocês tiverem
com perguntas, algo do tipo, vocês vão mandando aí. E se eu não conseguir ler aqui, chegar atrasado, no final eu separo todas aqui e leio, tá bom? Ok. Só saber se, para os irmãos que estão nos assistindo, se a dificuldade é só com a sua internet ou se a minha fala e o áudio meu também está atrasado, está cortando. Só queria saber isso para a gente poder ver a forma de exposição. O áudio do pastor Luiz tá legal, gente? Tá legal para vocês ouvir? Tá bom ou tá... Falem aí pra gente no chat, porque eu não... Só o meu, do pastor tá ok. Então, tá ótimo. Então tá ótimo. Ok, então. Então, pastor, Vamos o lá, senhor né? pode prosseguir, tá? O senhor pode Certo. continuar e dar a exposição, tá bom? Ok, então ficamos combinados da seguinte forma. Na medida que os irmãos tiverem perguntas, vão fazendo e aí eu vou respondendo, certo? Eu vou trazer uma exposição bem bíblica, evidentemente, e bem quanto ao assunto, certo? E aí os irmãos que quiserem perguntar, perguntando, vão perguntando. Preparem suas Bíblias, deixem suas Bíblias aí do lado, que nós vamos usá-la muito, tá? Temos muitas referências para citar e ler, então os irmãos vão anotando e vão acompanhando as leituras que nós vamos fazer, ok? Então vamos lá. O tema proposto para nós conversarmos hoje é sobre santificação, tá? E aí eu recorri primeiramente à Bíblia, é claro, mas também recorri ao breve catecismo, né, que é um dos nossos livros de fé da IPB, que nós defendemos, que traz sistematizado perguntas, né, e respostas com referências bíblicas sobre assuntos gerais da Bíblia, né? Sistematiza aí as doutrinas bíblicas. Pergunta no breve catecismo, encontramos que a santificação é a obra da livre graça de Deus, pela qual somos renovados em todo o nosso ser, segundo a imagem de Deus, habitando, habilitados a morrer cada vez mais para o pecado e viver para a retidão. E aí traz os textos bíblicos, segundo Tessalonicenses 3:13. Eu estou com esse texto aqui. O texto diz assim: mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados do Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a santificação. Segunda a Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 13. Então, esse texto, em resposta à pergunta que é santificação, deixa claro que Deus nos escolheu desde o princípio para a santificação, tá? E aí temos outros textos, que é Efésios 4:23. Esse texto de Efésios 4:23 e 24 diz o seguinte: Efésios capítulo 4, 23 e 24 diz: e vos renoveis no espírito do vosso entendimento e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade.
Tá? Também temos o texto aí de Romanos 6, versículo 4 e versículo 4 e o versículo 6. Romanos, capítulo 6, verso 4 e o verso 6. O apóstolo Paulo escrevendo aos irmãos, a igreja de Roma, versículo 4, ele diz: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Versículo 6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravo, porque quem morreu está justificado do pecado. Então, aí, em resposta à pergunta, Deus, desde o princípio, nos escolheu para a santificação. E aí, eu queria falar um pouco sobre o uso, né, do termo santificação e a origem, né, da palavra santificação. Na verdade, essa santificação ela é reservada para os eleitos de Deus, os que foram escolhidos por Deus, né? E a Bíblia fala que esses escolhidos, eles são santos. Tá? Então, santo, santificação, santidade são palavras que são derivadas de uma só. Tá? E aí temos uma dificuldade no meio até mesmo cristão de entender realmente que somos santos, fomos chamados para ser santos, né? Como imagem e semelhança de Deus que nós fomos criados, nós temos o dever e a responsabilidade de privar, né, ou prezar, melhor dizendo, em sermos santos. Tá? E aí é onde surgem algumas dificuldades, porque para alguns essa palavra santo torna-se inatingível. Eu costumo sempre dizer que, às vezes, alguns até por desconhecimento do ensinamento bíblico, mesmo no meio da igreja, eles, de forma pejorativa, né, tratam uns aos outros, né, faz o questionamento, né, quando um irmão quer fazer as coisas de forma certa, da forma correta, né? Alguns usam o termo, mas você só quer ser o santinho, né? Você só quer ser o santo, como se fosse algo inatingível, inalcançável, ou até mesmo como se fosse algo que não nos pertencesse. Quando a palavra de Deus está repleta de textos, não só no Novo Testamento, mas como também no Antigo Testamento, onde trata que os servos de Deus, eles são santos. Eles são chamados de santos. A gente vê no livro de Salmos, por exemplo, no Salmo 116, versículo 15, o salmista vai dizer: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Né? Então, esses santos, do qual o salmista está falando, nada mais é do que os servos do próprio Deus, do nosso Deus. Então, primeiro entender, né, a palavra santo, olhar para essa palavra como um dever nosso de ser santos, né? A palavra de Deus vai dizer que nós devemos ser santos e irrepreensíveis. Tá? A palavra santo, eu acredito que a maioria saiba, tá? Mas a palavra santa, que tanto no grego quanto no hebraico, né, temos a palavra no hebraico kadosh
e a palavra no grego hagios, né? Santo. E essa palavra, tanto nos dois idiomas, tem o significado de separado, né? Santo tem o seu significado de separado. Por isso que o texto que nós lemos aqui de Timóteo, quando diz que Deus nos escolheu, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a santificação, essa escolha, vou responder, essa escolha que Deus o fez desde a eternidade, evidentemente, tá? Foi para que nós tivéssemos uma vida de santidade como santo que nós somos. Tá? A nossa irmã Rose, melhor dizendo, desculpa, Rose, está perguntando aí se fez a pergunta, né? Como santos, não temos mais pecados? Claro que ainda temos pecado, né? A questão de ser santo, ela é diferente de perfeição, né? Ser santo não é ser perfeito. Perfeito somente Cristo, né? Que não cometeu nenhum pecado, por ser santo, por ser perfeito, por ser o próprio Deus. Mas o ser santo não significa que nós não cometeremos mais pecado. Por quê, pastor? Porque a natureza pecaminosa que todo homem tem, ainda está em nós, né? A nossa limitação com relação a não pecar mais nesse corpo imperfeito, nós ainda a teremos. Os irmãos lá de Socorro estão cansados de me ouvir fazer a comparação, né, da natureza humana pecaminosa, né, da natureza pecaminosa humana e da natureza do porco. Né? Se você pega um porco e limpa ele, dá um banho nele, deixa ele cheiroso, se é que é possível, né? Com shampoo, com sabonete, e pega esse porco e solta ele perto de uma piscina com água cristalina ou de uma poça de lama, evidentemente que ele vai escolher a lama, né? Vai direto lá para a lama e não vai escolher a água cristalina. Evidentemente, né, para os irmãos que não conhecem sobre a necessidade do porco, o corpo dele precisa daquela lama, né? Precisa daquele material lá orgânico da lama. Tá? Mas é a natureza dele que precisa daquilo. A natureza pecaminosa não é diferente. Né? Se nós fôssemos largados, né, por Deus, consequentemente e inevitavelmente, nós mergulharíamos novamente no lamaçal do pecado. Né? Iríamos direto para o pecado. Por que é que nós não vivemos mais pecando como cristãos? Porque nós entendemos que nós fomos chamados, fomos separados, fomos santos, né, para uma vida diferente, né? Essa nova vida que a resposta aqui do breve catecismo responde. Tá? Então, sim, iremos continuar pecando, não tendo prazer nesse pecado e não cometendo os mesmos pecados. Tá? Só deixaremos de pecar quando estivermos com corpos glorificados. Tá? Então, ser santo não impede ou não implica necessariamente no não pecar mais, iremos pecar. O apóstolo João, escrevendo na sua primeira epístola, ele vai dizer: filhinhos, essa um advogado junto ao Pai. Né? Então, o João está dizendo isso não é para que nós tenhamos um pretexto para continuar pecando, muito pelo contrário. Né? A ideia é, quanto mais conhecermos a vontade de Deus, quanto mais
abraçarmos, né, meditarmos e praticarmos a vontade de Deus, que é a palavra de Deus, menos viveremos pecando, né? Vamos pecar, sim, evidentemente, mas determinado tipo de pecado que cometíamos antes, esses mais nós não cometeremos, tá? Então, o que é santificação? Santificação é o crescimento espiritual do eleito em Cristo, que começa na regeneração e termina com a morte. Santificação, quando eu fui sabatinado para minha licenciatura, como terminei o seminário e aí passei por uma sabatina no presbitério e foi feita essa pergunta para mim. Santificação para você é um processo ou é um ato que acontece como a salvação? Que uma vez salvo, você é salvo ali e agora tem o processo da santificação, é um processo, né? E aí eu respondi que a santificação era um processo. Pastor Marcos André, né, professor na época e diretor do seminário, disse: você respondeu certo e errado ao mesmo tempo, né? Porque é ele dizendo, olhando para o já e ainda não, que a teologia nos traz, né, tem o mecanismo do já e ainda não, para Deus, a nossa santificação ela já foi completada. Tanto é que Deus já nos vê em corpos glorificados, né, passeando nas moradas celestiais em corpos glorificados. Então, para Deus, tudo já aconteceu, tudo já foi consumado. Para nós ainda não. Por isso, o já e ainda não. Para Deus já, para nós ainda não. Então, a santificação para nós é justamente isso. É um processo que ele começa a partir do momento que nós fomos alcançados pelo Espírito Santo, convertidos pelo Espírito Santo, né? Entendemos a mensagem, ouvimos a mensagem, o Senhor nos converte até o dia da nossa morte. Ou seja, é um processo que ele não tem fim até morrermos, né? Mas que é essencial na vida de um cristão, por sermos santos. Tá? Eu não vou fugir da santificação, mas eu vejo as palavras, apesar de derivarem, mas eu vejo as palavras como uma só: santo, santidade, santificação. Tá? É importantíssimo que nós terminemos a live nessa noite com a consciência plena, tá, do nosso dever em ser santos. Porque a santificação ela é exclusiva, reservada apenas para os santos. Porque são os santos que buscam esse processo contínuo de santificação. Deixa eu só responder a pergunta de Tiago aqui. Um cristão novo na fé deverá ter dificuldade no processo da santificação? Olhe, sim e não. Porque em muitos casos, na maioria dos casos, eu acho que não teria, tá? Na maioria dos casos. Quando a gente vê o novo convertido, normalmente, o novo convertido na fé, se dependesse dele, ele estaria 24 horas durante 7 dias na semana, certo? Na igreja, buscando a obra, buscando fazer a obra, buscando evangelizar, buscando fazer as coisas de Deus, né? Então, olhando por esse lado, ele não teria dificuldade do processo de santificação. Tá? Em contrapartida, os mais antigos na fé, por muitas vezes, meio que descansam, né? Meio que estão descansados desse processo, né? Na busca desse processo. A gente vê um certo acomodismo, né? A gente vê uma certa preguiça, né, nesse processo de santificação. Tá? Então, o novo convertido, na maioria dos casos, quando eu vejo, já presenciei, já acompanhei, né, os novos convertidos, eles normalmente
procuram estar lendo muito a palavra de Deus, fazendo a obra, se envolvendo na obra, o que tiver para ele fazer, ele está ali para fazer, né? Se não tiver ninguém para assumir, ele assume tudo e tenta levar a obra nas costas. Tá? Em alguns casos, quando essa conversão ela não é genuína, tá? E aí a pessoa que aparentemente foi convertida ainda está ali preso, né, aos atrativos mundanos do mundo, então o processo torna-se mais difícil. Mas é um processo difícil para todos nós, porque exige de nossa parte, sobretudo, renúncia, que é isso, justamente isso, os textos que nós lemos, de Efésios 4, 23 e 24, Romanos, capítulo 6, versículo 4. Por quê? Porque dá lugar, né, mortificar a velha natureza. O processo de santificação, ele baseia praticamente nisso. É você mortificar a velha natureza, o velho homem, tá? E dar margem agora, dar lugar à nova criatura que agora habita em você. Tá? Então, para isso, exige, sobretudo, renúncia. Né? E eu tenho dito que a grande dificuldade hoje das igrejas, dos irmãos, dos crentes, dos cristãos, é abrir mão da sua vontade. A grande dificuldade nossa no meio cristão, como igreja e na igreja, tá? É renunciar à minha vontade, renunciar ao meu eu. E quando eu não estou disposto a renunciar à minha vontade e ao meu eu, tá? Eu vou ter muita dificuldade nesse processo de santificação. Ok? Deixa eu ver, parece que teve outra pergunta aqui. O senhor acredita Foi que tia Ruth. Deixa eu ver aqui. O senhor acredita que um desigrejado pode buscar este processo de santificação sem fazer parte da comunhão com os irmãos? Só pergunta difícil. Vamos lá. A gente responde. Veja só, a questão dos desigrejados, né? Hoje é um grupo de pessoas que tem crescido grandemente, né? A cada dia tem crescido esse grupo dos desigrejados, que são pessoas decepcionadas, chateadas com a igreja instituição, certo? Normalmente sai com raiva de nós, pastores, né? Se sai da igreja chateado, abusado com os pastores, né? Normalmente é com os pastores, normalmente. 95% é com os pastores, 5% com os presbíteros, 3% com os presbíteros e 2% com algum irmão da igreja. Então, esse número tem crescido muito e eles têm, assim, demonstrado total desprezo, né, a instituição igreja, né? Porque a gente fala de instituição igreja, porque a igreja somos nós, tá? A igreja somos nós. Mas o local onde nós nos reunimos, que também chamamos de igreja, só é igreja se a igreja estiver nela. Se a igreja estiver fora desse local, não faz sentido. Não é local de culto, não se torna local de culto, né? O local comum, tá? E aí eu vou para um outro pensamento meu, que eu também sempre coloco quando eu falo dos desigrejados, tá? E do perigo que é, não só dos desigrejados, porque esses realmente abandonaram, né, a congregação, que vai de encontro à recomendação bíblica, que é não deixai-vos de congregar, como é costume de alguns. Tá? Então, esse abandono à congregação, esse abandono a estar com os irmãos na igreja, no templo, como corpo de Cristo, antes de tudo, é uma desobediência bíblica.
tá? Mas não somente a esse grupo dos desigrejados eu quero me dirigir, mas também me dirigir, nesse exemplo que eu vou dar a seguir, aos irmãos que ou estão sem a alegria da salvação no seu coração, ou que realmente não prioriza estar em comunhão com os irmãos na igreja, aqueles irmãos faltosos, aqueles irmãos ausentes, que não está nem aí em guardar o dia do Senhor, em estar com o corpo de Cristo reunido para adorar o Senhor. A esses também eu queria citar esse exemplo, né? Mas como a pergunta foi por desigrejados, vamos lá. Eu costumo comparar a igreja, nós, tá? A igreja, o corpo de Cristo, como uma fogueira. Então imagine uma fogueira ali onde tem suas brasas vivas. Afasta ela das outras brasas. Consequentemente e naturalmente, essa brasa que foi tirada da fogueira, ela vai se apagar muito mais rápido do que as demais brasas que estão na fogueira, tá? Então, com isso, eu tenho dito o seguinte: a igreja, quando está reunida no templo, né, quando nós estamos reunidos como corpo de Cristo, e aí tornando o local de templo também como uma igreja, a igreja em si, né, a reunião, o templo, não salva ninguém. Não salva. O que salva é o sacrifício de Cristo, a graça mediante a fé, está muito claro. Mas que está inserido no corpo de Cristo, evidentemente que isso irá me ajudar, tá, nesse processo de santificação. O fato de eu me isolar do corpo, sair do corpo, estar afastado do corpo, naturalmente, tá? Qual é a frequência nossa? Nós temos lido a Bíblia em casa, principalmente agora, nesse período de pandemia. Passamos algum tempo meditando na palavra de Deus. Passamos algum tempo em oração. Mesmo que você não precise ajoelhar e orar ali, mas até mesmo em pensamento, num momento seu com Deus. Temos feito isso, tá? Porque a dificuldade de fazer isso em casa é muito grande, muito maior para nós. Agora, imagine se a gente deixa de ter essa comunhão com a igreja. Tá? Então, respondendo a pergunta da nossa irmã Oseane, tá? Para mim, é evidente e é claro de que os que se autodenominam desigrejados, tá? Terão sim muita dificuldade nesse processo de santificação. Tá? Terão sim muita dificuldade, porque o fato de estarmos em comunhão, veja, a gente participa da ceia do Senhor, e a gente está sempre dizendo, quem está em comunhão com a igreja e com Deus deve e deve participar da mesa do Senhor. Como é que eu vou me alimentar espiritualmente, porque a celebração da ceia do Senhor é um alimento para nós espiritualmente, né? Tanto é que nós falamos que o corpo, o pão, representa, né, o símbolo do corpo de Cristo, tá? Lembra o corpo de Cristo e o vinho lembra o sangue de Cristo, tá? E a mensagem bíblica é: todas as vezes que comerdes do pão e beberdes do cálice, anunciarás a morte do Senhor até que ele venha. E com isso também nós nos fortalecemos espiritualmente através do sacramento, da celebração do sacramento da Santa Ceia. Como que eles vão fazer isso se ter esses auxílios no processo de santificação, ser edificado pela palavra de Deus através da pregação,
estar com a igreja, em comunhão com a igreja, se eles não estão na igreja. Tá? E aí eu falo a igreja, tanto o local de reunião, que passa a ser igreja quando a igreja está presente, mas, sobretudo, a igreja nós, corpo de Cristo. Tá? Eu não consigo visualizar, assim, na minha mente, eu não consigo enxergar um membro vivo fora do corpo. Tire qualquer membro do corpo, do nosso corpo, deixe ele a par, tá? Tanto é um dedo, um braço, uma perna, seja qual for. Se for os membros vitais, muito menos. Tá? Mas quando você separa um desses membros do corpo, naturalmente esse membro morre, tá? Porque ele não recebe ali os nutrientes, não recebe o sangue, não recebe nada do corpo para que permaneça vivo, tá? Paulo vai trabalhar muito bem, o apóstolo Paulo vai trabalhar muito bem essa questão da unidade orgânica do corpo e vai dizer, a igreja é esse corpo. Todos os membros são importantes e nenhum desses membros pode ficar de fora. Ficando de fora do corpo, logo esse membro morrerá. A pergunta de Tiago, a conversão sincera já é suficiente no processo da santificação ou é necessário que haja um acervo de informações acerca da Bíblia? Sim. Só a conversão não é o suficiente para esse processo, né? Porque esse processo, Tiago, ele só irá começar, na conversão. Tá? O início do processo de santificação se dá na conversão e vai até o fim da nossa vida, ou até a volta do Senhor Jesus Cristo. Então, logo, tá, convertido, inicia-se o processo da santificação, né, que é o que nós acabamos de ler em 2 Tessalonicenses 3,13, e aí progredimos nesse processo de santificação até partirmos, dormirmos no Senhor até a volta de Cristo. É um processo que não cessa. E para isso, evidentemente, só há santificação, só há santidade, só há progresso nesse processo, munidos da palavra de Deus. E aí, não sei se tem mais perguntas, mas infelizmente, depois desta pandemia, teremos muitos assim. Pois é. A gente tem algumas preocupações, tá? A gente começou aí nas lives, tá? E a minha preocupação nas lives, primeiro é que os que participaram das lives não se acomodem agora de querer só live e não ir mais para a igreja. Quando voltarmos agora, já foi passado, né? O governador liberou a partir da próxima segunda-feira o retorno com várias recomendações, né? Vamos estar sentando agora com a mesa administrativa da congregação para olharmos, examinarmos essas recomendações e vermos como nós retornaremos, né? E se é viável voltar já agora ou se vamos esperar mais um tempo. Mas tem várias recomendações. Mas o nosso receio sempre é esse, tá? De que os irmãos estejam acostumados a tanta live e não querer mais ir para a igreja achando que vai se alimentar só da live. A live, irmãos, eu tenho sempre dito à nossa congregação, esse período de live é o que tem para hoje. É o que tem para hoje. Sabe aquele dito, né? A frase, isso é o que a gente tem para hoje. Então, é a live que a gente tem para hoje. Mas isso não é, né, suficiente. A live não é suficiente. A live não é a forma ideal e adequada de adoração ao Senhor. A live era o que a gente tinha, tá? Ok, temos só 1 hora, ou vai cair e vai voltar de novo? Me responda aí, viu? Vamos lá. Então, eu separei vários textos aqui, tá? Com relação à santificação. Eu queria passar para vocês, mesmo que nós não leiamos todos os textos, mas aí os irmãos podem anotar esses textos, tá? E ler esses textos depois e meditar um pouco nesses textos, tá certo? Então, vamos lá. Filipenses 4, 21 e 22.
Eu vou falar os textos, os irmãos anotam e a gente vai ler alguns desses textos, tá certo? Eu vou falar primeiro os textos e depois os irmãos anotam. Desculpa que eu estava na folha errada, não é Filipenses não. Vejam aí. Romanos 6, 19 e 22. Esse texto de Romanos 6, 19, eu estou com ele aqui aberto, diz assim: Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Pois assim como apresentastes o vosso membro como servos de impureza e da iniquidade para a iniquidade, assim apresentai agora os vossos membros como servos da justiça para a santificação. Tá? Então o apóstolo Paulo está dizendo, olha, outrora, quando vocês apresentavam os membros de vocês e eram servos de impureza e iniquidade, agora vocês não são mais servos da pureza e da iniquidade. Agora que vocês são nova criatura, vocês apresentem agora os vossos membros para a justiça e para a santificação. Tá? E aí, eu vou citar os textos, vocês anotam e vamos ler para não cair a live assim inesperadamente. Aí nós vamos ler os dois últimos textos, que é fundamental. Tá? Então, os demais textos são Isaías 69, 1 Coríntios 1:30, 1 Tessalonicenses 4:3, 4 e 7. Então, 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 3, verso 4 e verso 7. 2 Tessalonicenses 2:13, que foi o texto que nós lemos, certo? 1 Timóteo 2:15. E aí, esses últimos textos, a gente vai ler, tá certo? Que é Hebreus 12:14. Deixa eu ver se eu estou com ele aberto aqui. Isso. Hebreus 12:14. Vejam a importância de buscarmos incessantemente a santificação. Esse texto é bem clássico, é bem assim, não tem o que mais acrescentar ao texto e ao assunto, não tem o que se discutir, tá? Se devemos ou não alimentar esse processo, continuar no processo da santificação, porque o escritor aos Hebreus 12:14, ele vai dizer assim, ó, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Seguir a paz com todos e também a santificação. Sem a santificação, ninguém verá a Deus. Ninguém verá a Deus sem a santificação. Então vejam a necessidade de realmente assumirmos a responsabilidade de um servo de Deus, como santo eleito de Deus, buscarmos a santificação. Tá? Precisamos, permitam-me e me deem licença de tocar de novo no assunto. Precisamos desconstruir a ideia de que ser santo é algo inatingível. Alguns ainda dizem assim, olha, nem eu querendo ser o santo, não. Você deve ser santo. Você foi chamado para ser santo. É isso que o apóstolo Pedro vai escrever na sua primeira epístola. Vamos lá para 1 Pedro. 1 Pedro. Capítulo 2. Quando o apóstolo Pedro fala, capítulo 1, capítulo 1, 1 Pedro, capítulo 1, vejam aí o versículo 16. Versículo 16. Sede santo, ou sede santos, porque eu sou santo. Sede santos,
porque eu sou santo. Então, ser santo não é algo inatingível, não é algo que eu escolho ser ou não ser. Veja que, claro que a gente está aqui no português, mas mesmo no português, olhando no português, veja que o verbo ser aí é um imperativo, é sede. Você tem que ser santo, porque eu sou santo. Somos a imagem de Deus, semelhança à imagem de Deus. E Deus, a natureza de Deus é ser santo. É Ele a origem de toda a santidade. Ele é santo. E Ele quer que aqueles ao qual Ele escolheu, predestinou, né, antes da fundação do mundo, enchemos a boca para dizer esses termos, que é bíblico e é verdade, mas quando tange da responsabilidade das implicações nessa escolha de ser santo, de dar testemunho, de negar a si mesmo, nós esquecemos disso. Então, o apóstolo Pedro vai dizer, está escrito, sede santo, porque eu sou santo. O Senhor requer de nós santidade. E essa santidade, ela não restringe-se ao ambiente da igreja. Porque esse mesmo texto, o apóstolo Pedro vai dizer, no versículo 15, ele vai dizer, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Tudo que você vai fazer, você precisa ser santo, porque aquele que vos chamou é santo e vocês devem ser santos também. Então, a santificação, ela é reservada. O processo da santificação, ele foi reservado para os santos. E os santos precisam, de uma vez por todas, assumirem essa condição, essa posição de santo, santidade, buscar a santificação, porque ele é destinado a ele esse processo. Digam aí o tempo que nós temos, viu? Vamos lá. Pastor Fábio já está agradecendo aqui a disposição de estar com a UPA. Ok, precisou sair, tá? Obrigado, pastor. Forte abraço para o senhor também. Muito obrigado pelo convite. Temos 5 minutos. Rose tinha dito alguma coisa lá em cima. Deixa eu voltar lá. Eu estou em casa, eu estou livre. Ela disse que a live pode continuar, pode ser reiniciada. Eu estou em casa e estou livre. Se os irmãos tiverem ainda à disposição, porque eu falo, viu? Os irmãos sabem, eu falo. Então, fiquem à vontade. Se quiserem continuar, a gente continua. Tá? Mas esses 2 últimos textos, irmãos, é fundamental. Vejam aí, 1 Pedro 1:2. Ele vai dizer... eleitos segundo a presciência de Deus em santificação. Eleitos, veja aí, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Eleitos segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. É a saudação dele, graça e paz sejam multiplicadas. Então, nós fomos eleitos segundo a presciência de Deus, ou seja, a onisciência, a soberania de Deus, esse pré-conhecimento de Deus, tá? Deus que sabe todas as coisas, ele nos escolheu nessa presciência, nesse conhecimento, para a santificação, para esse processo de santificação. Diga aí quanto tempo a gente tem. Eu não sei como é que vocês conseguem marcar o tempo que tem aí na live. Eu só vejo quando os segundos estão aqui. 10, 9, 8. Eu não sei como vocês conseguem, não, mas tudo bem. Me passa o bizu aí para poder usar também esse mecanismo. Ok? Temos ainda os textos aí. 1 Tessalonicenses 4, 7.
Porque Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, tá? Ele vai dizer que Deus não nos escolheu para a imundícia. Tá? Como nós falamos no começo do ser santo, ser separado, né? Deus nos chamou, nos separou, nos tirou desse mundo. Tá? É interessante porque nós fomos separados do mundo, mas o mundo parece que está arraigado ainda em muitos crentes, né? Tem mais do mundo no crente do que propriamente de Deus, né? E fomos separados do mundo, não para vivermos alienados, né? Eu não sou daqui, estou numa bolha. Não, nós vivemos no mundo, foi o que Cristo disse. Não te peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal, lá em João capítulo 17, na oração sacerdotal. Tá? Estamos no mundo, mas não somos desse mundo, né? Estamos de passagem, somos peregrinos, como diz o cântico do hino na Mensagem Real 288. Né? Sou peregrino aqui, sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, celeste pátria assim é para onde vou. Nós vivemos aqui, mas o céu, ele começa de aqui, tá? Precisamos viver o céu já a partir daqui, né? Nessa perspectiva. Né? Mas, infelizmente, tem mais do mundo em muitos crentes, em muitos cristãos, do que propriamente de Deus, de santidade, de santificação. Tá? Vamos lá. 2 Tessalonicenses 2,13 diz o seguinte: mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a santificação do Espírito e na fé da verdade. Olha, irmãos, temos vários textos, eu anotei vários textos tratando de santificação, que não é um assunto apenas restrito ao Novo Testamento. Estamos usando mais o Novo Testamento, mas citamos já aí Isaías, capítulo 60, versículo 9, que é um outro texto falando sobre santificação, tá? Temos Timóteo, 1 Timóteo 2,15, que diz: salvar-se-á, todavia, dando à luz a filhos, se permanecer com sobriedade na fé, no amor e na santificação. Ainda temos aí 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30, diz: mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Tá? Então vejam que a Bíblia ela vai tratar do assunto, tá? E nós falamos da Bíblia e não tem para onde fugir da Bíblia, certo? O assunto é bíblico, tá? Tá dentro da teologia e não tem para onde fugir. A Bíblia vai tratar isso no Antigo Testamento e também no Novo Testamento. Vamos ver o que é que nós temos mais aqui. Romanos 6:22, que foi a referência que nós demos e não lemos, só lemos o 19, diz assim: mas agora libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes o fruto. Ok? Mandem aí as perguntas. Eu não sei como a live ainda não caiu, pelos 5 minutos a 10 ou 15 minutos. Diga aí, Negueba. Pode falar. Você tá me ouvindo? Para a gente voltar. Tô ouvindo. Eu mandei uma mensagem porque eu pensei que tava.
Eu tá com cara de 30 mesmo, eu não entendi. Pelas minhas contas, temos 5 minutos. Mas eu mandei uma pergunta